Batom. Nós vamos dar início, então. Bom dia a todos, bom dia a todas, as trabalhadoras, gestores, trabalhadores, usuários, representantes de entidades de Santa Catarina e de todo o Brasil. Então, sou Janice, assessora em políticas públicas da FECAM, participamos também do Comitê Estadual do SUAS Covid-19 em defesa da vida. Nesta manhã nós teremos, então, um debate aqui com a nossa querida convidada, Maria Carmelita Yazbek. Será uma honra a gente poder ouvi-la novamente aqui no estado de Santa Catarina, e não só em Santa Catarina, mas no Brasil como um todo. Nós já temos acompanhando no nosso YouTube o estado do Paraná, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro, Paraíba, Pará, enfim, e vários outros também que estão entrando aqui conosco para poder acompanhar esse debate de hoje. Nós nos propusemos a fazer um diálogo hoje com a doutora Carmelita Yazbek, inicialmente dar as boas-vindas, né? Novamente reforçar que é uma honra a gente tê-la conosco hoje. Nós estamos tentando, desde o início dessa pandemia, dar sequência a alguns debates teóricos que nos dão toda uma base para poder atuar diante dessas situações no cotidiano profissional, em especial, né, na política de assistência social e de forma intersetorial também com a política de saúde, defesa civil e outras políticas e atores, enfim, que atuam junto aos municípios. O tema de hoje, então, que a gente propôs é o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, no Brasil, uma realidade em movimento. Sabemos, né, que a doutora Maria Carmelita Yazbek, junto com demais professoras, doutoras de outras universidades, as quais ela também poderá citar na sequência, né, tem feito algumas pesquisas e tem se debruçado a conhecer no cotidiano profissional como que o SUAS, né, esse SUAS ele tem se movimentado, ele tem sido implantado no Brasil, e aí a gente poder conversar um pouco sobre isso, desde a sua aprovação, né, até então, e também falar um pouquinho sobre esse movimento do SUAS agora, nesse momento de pandemia, e quais são as observações, então, realizadas pela doutora Maria Carmelita Yazbek, sobre o Sistema Único também de Assistência Social, nesse momento em que nós estamos vivendo. Então, seja muito bem-vinda. A nossa dinâmica é que a gente tenha, então, os 30 minutos para a doutora Yazbek poder conversar conosco, e, na sequência, a gente vai acompanhando as questões que estão lá no YouTube e poder fazer, então, ampliar o nosso debate. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, quem está nos acompanhando no YouTube da Rede FECAM, dizer que todo esse movimento ele tem sido feito neste momento pela FECAM e com o Comitê Estadual SUAS Covid-19, Defesa da Vida. Este comitê ele foi criado aqui em Santa Catarina, vinculado à Frente Parlamentar de Assistência Social da Assembleia Legislativa, e ele congrega hoje 13 órgãos, entidades, movimentos, né, fóruns, conselhos profissionais, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Colegiado de Gestores e a Universidade Federal de Santa Catarina e diversos outros órgãos que são esses, esse movimento, né, que faz e que fortalece o SUAS aqui no nosso estado também. Então, dar as boas-vindas, deixar a palavra, então, com a doutora Yazbek, para que ela possa conversar nesta manhã conosco. Fique à vontade e que a gente possa, então, trazer esse debate da realidade do SUAS e esse movimento que ele tem feito no Brasil e aqui no nosso estado também. Muito obrigada de início já pela disponibilidade e por estar aqui conosco nessa manhã. Bem, eu que começo agradecendo a Janice, a FECAM, ao comitê. Gostei de saber desse comitê, né? É uma boa notícia. E eu tenho observado uma coisa muito bonita nesse processo que é tão doloroso, né? Tão difícil que nós estamos vivendo, que é a emergência de grupos que estão organizados, né? Há muitos grupos no Brasil, há muitos comitês. Nós temos a Frente Nacional, né, em defesa do SUAS e da Seguridade.
nós temos universidades, nós temos grupos de pesquisa, nós temos as nossas entidades organizativas, o Cefes, a ABEP. É muito constante a presença nas lives e mesmo de outras formas, de posições dos trabalhadores da assistência organizada. É forte isso, né? É forte e nos dá uma grande esperança, porque o contexto, como todos sabem, e de um modo geral, as análises sobre o contexto, elas são muito difíceis, elas são preocupantes, né? Porque é difícil ter uma esperança, vamos dizer, num momento como esse, não tanto pela pandemia, né? Porque o que a pandemia fez foi escancarar uma tragédia que era anunciada, né? Pela condição de vida da população, pela precarização das políticas, que vem vindo de muito antes, né? É vergonhoso, né, o que se passa no Brasil em relação a outros países, né? E é vergonhosa essa desigualdade que estrutura a sociedade brasileira, né? Então, de um lado, nós temos a pandemia, mas, de um outro lado, essa pandemia ela vai se somar ao avanço das medidas ultraneoliberais no Brasil, né? A redução de direitos, né? A fase neofascista do Estado brasileiro, uma ofensiva conservadora na sociedade. Em São Paulo, a gente tem tido movimentos nas ruas tentando deter as ambulâncias que estão buscando, levando os pacientes para os hospitais, né? Então, tem uma ofensiva conservadora e reacionária na sociedade, né? As agressões que são feitas aos profissionais que estão salvando vidas, né? Então, o quadro é um quadro muito preocupante, porque a gente observa que vem sendo construída também uma subjetividade conservadora na nossa sociedade, né? E o avanço mesmo desse ideário neoliberal alcançando a vida das pessoas e das famílias, um egoísmo social, de um lado. De outro, uma resistência. Outro dia eu estava pensando, já que vai ser uma conversa, né? Eu gostaria que seja bem informal, se a gente juntasse essas lives, não só as lives, os documentos oficiais, né, que os grupos lançam, que a Frente lança, que o Cefes lança, que as universidades lançam, né? Eu tenho já um dossiê aqui, que isso aqui vai dar mais de um livro, né? E com posições muito positivas do ponto de vista da importância da nossa organização, do enfrentamento deste momento, né? Porque o quadro é muito difícil, né? Eu diria, e mesmo ouvindo os nossos companheiros, os que estudam assistência, os que estão na luta, o quadro é de uma regressão conservadora em relação, né? De perdas muito grandes, né? E é um tempo, né? Como diz a querida Jucimere aí do Paraná, que vem também aparecendo muito, conversando muito sobre isso, né? É um tempo de eliminação, né? Ela usa uma expressão, a necropolítica, né? Quer dizer, é uma política de eliminação dos mais pobres, né? Dos negros, né? Da classe mesmo que vive do trabalho nas condições mais vulneráveis e precárias, né? E é um contexto, na verdade, de grandes paradoxos, porque se de um lado você tem esse desmanche da política, né? A Aldaísa veio usando uma expressão, derretimento da política, é o desmanche, é a política em risco, é a política. Bom, as análises quase todas caminham nessa direção, né? De constatar o que está ocorrendo, né? Com a política, né? Com a falta de financiamento, com o quadro geral da política. De um lado. De outro lado, paradoxalmente, há uma reivindicação forte que vem da vida das pessoas, da seguridade e da assistência, né? Se o SUS e o SUAS estão sofrendo tantos ataques, de um lado, de outro, eles são necessários e reivindicados
para, pela população, até como uma estratégia de sobrevivência nesse momento, né? Nesse estado de desmanches das políticas, de desqualificação das políticas, você tem uma importância enorme nessas políticas, né? Elas são as políticas de saúde, de assistência social, e não só, né? As políticas sociais, de modo geral, elas são fundamentais no momento de tantas dificuldades como as que a gente vive hoje, né? Dados sobre a população que reivindica proteção social, a população que, neste momento, está desprotegida, são alarmantes. E não são novos, eles se agravaram muitíssimo, obviamente, com a pandemia, mas são alarmantes. Nós temos 12 milhões de trabalhadores desempregados, 40 milhões de trabalhadores na esfera do trabalho informal, precário e uberizado, mais as 14 milhões de famílias, né, que dão aproximadamente 42 milhões de pessoas, né, do cadastro único. Pelas contas, são quase 100 milhões de pessoas. Quase metade da população brasileira, né, se encontra extremamente vulnerável e desprotegida nesse momento. No discurso da posse do Cefes, a Elaine trouxe um dado de que 70 milhões de pessoas entraram com aquele pedido dos R$ 600. Né? Isso não estão sendo contadas aí as pessoas que não conseguiram, as pessoas que nem sabem, né? Há uma parcela da população brasileira que nem sabe, né, dessa possibilidade. Né? Eu me lembro quando a Dilma lançou o Brasil Sem Miséria, um dos argumentos, lá atrás, né, 2016, um dos argumentos que ela trouxe é que haviam no país 16 milhões de pessoas que não sabiam que existia a possibilidade de um programa, de acessar um programa como o Bolsa Família. Que não sabiam nada, pessoas que não tinham registro, pessoas que não tinham nem registro de nascimento. Então, o quadro é um quadro bastante preocupante, né? E muito difícil de ser enfrentado, de um lado. Do outro lado, essa linda resistência que nos dá esperança, né? E que a cada dia você abre e vê uma reação, uma resistência, alguém de fora falando, né? Então, nós não estamos parados, nós estamos enfrentando este quadro com muita força e muita coragem. E de que quadro é esse a qual estou me referindo? É um quadro difícil, né? E os dados que eu tenho, provavelmente muitos já estejam superados, né? São dados dessa pesquisa que a Janice colocou, né? Que até foi publicada num livro. Olha, tem um livro aqui, né? Ela é grande, ó. E já é o segundo, porque 10 anos atrás a gente fez uma pesquisa, era o mesmo grupo que eu vou apresentar para vocês, sobre o início do SUAS, uma realidade em movimento. Passados 10 anos, nós decidimos, vamos ver como está o processo, né? 10 anos, o que mudou, o que melhorou, né? Se o SUAS se mantinha tão heterogêneo quanto era naqueles 10 anos lá atrás, 2000, quando a gente fez, né? Então, nós fizemos uma pesquisa que durou entre 2014 e 2018, né? Desenvolvida por 5 universidades brasileiras, a Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal do Maranhão, a Universidade Estadual do Ceará, a PUC de São Paulo e a PUC do Rio Grande do Sul, com seus profissionais, alguns deles muito conhecidos na área da assistência, como a Berenice Couto, né? A Osanira, lá no Maranhão, a Antônia, no Pará, o Reinaldo Pontes, no Pará. Bom, agora eu comecei a dizer os nomes, eu tenho até medo de esquecer, porque é uma equipe muito grande. A equipe de São Paulo foi coordenada pela professora Raquel Racheles. Né? A pesquisa inteira, não a equipe de São Paulo, a pesquisa inteira nacional foi coordenada pela Raquel Racheles. E a equipe da PUC era uma equipe de quase 15 pessoas, uma equipe muito grande, com alunos, e dessa equipe eu fiz parte. Né? Nós fizemos um estudo em muita profundidade, né?
do SUAS, nos 3 níveis, nível federal, estadual e municipal, né? 3 níveis do governo, pesquisando os CRAS, os CREAS, os centros POP, os conselhos, os técnicos, os gestores e os usuários. Então, eram várias frentes de pesquisa, né? E nós fizemos uma pesquisa muito cuidadosa. Por exemplo, nós chegávamos nos CRAS, no CREAS, no Centro POP, né? E observávamos, né? Ficávamos alguns dias fazendo uma observação sistemática, depois entrevistávamos, né? Os técnicos, entrevistamos os técnicos conselheiros e não técnicos, né? Os conselheiros, representantes das entidades também. Fizemos vários grupos, em cada cidade, em cada CRAS, a gente fez um grupo focal com os usuários, né? Belíssimos os grupos. Então, foi uma pesquisa bastante demorada, ela levou 4 anos. No total, eram 7 estados que a gente pesquisou, né? Nós pesquisamos lá do Nordeste, Maranhão, o Ceará, da região Norte, nós pesquisamos o Pará, muito interessante, porque tem o Rio, tem a Amazônia, né, no Pará. Nós pesquisamos São Paulo, Minas Gerais, né, Rio Grande do Sul, Paraná. A gente sorteou de cada região. Santa Catarina não esteve na região sul, mas esteve o Paraná, esteve o Rio Grande do Sul e também o Distrito Federal. Esses 7 estados. Em cada estado, a gente pesquisou todos os municípios de todos os portes, deixa eu deixar mais claro, a metrópole, a capital, e um município de cada porte. Então, eram 6 municípios em cada estado, né? O que totalizou 40 municípios nos 7 estados, 57 CRAS, se a gente contar com o Rio de Janeiro, com o Distrito Federal, né? E o nível federal. Nós fizemos entrevistas, veja, nós pegamos no meio da pesquisa o golpe, né? Então, nós pegamos a gestora que vinha com a Dilma, que era a Ieda Castro, e pegamos a nova gestora, a nova secretária nacional, que era a Maria do Carmo Brande Carvalho. Então, nós entrevistamos as gestoras, quer dizer, nós fomos montando um quadro, né? E, obviamente, nós fomos alcançadas pelo que acontecia naquele momento no país, né? Então, a pesquisa, no meio da pesquisa acontece essa profunda mudança, né? Embora mais adiante só é que a gente vai ter a eleição, né, do Bolsonaro. Nós pegamos a gestão do Temer até 2019 e a eleição do Bolsonaro, mas nós não pesquisamos pós-eleições, né? Embora a gente já observasse, né, os sinais, né, porque o corte de recursos, por exemplo, desde 2018, que o governo federal não repassa recursos, né? Então, é um quadro que já naquele momento, né, muito preocupante. Pesquisamos os trabalhadores do SUAS, que pela segunda vez eu vou dizer isso, já na primeira pesquisa a gente observava que, apesar das dificuldades que eu vou apontar aqui, das condições precárias, né, da questão dos recursos humanos do SUAS, que é uma questão bastante preocupante, os trabalhadores do SUAS merecem todo o nosso respeito, toda a nossa homenagem. Eles são uns lutadores, desde a outra, né? Com vários tipos de problema, mas uma vontade de construir o SUAS, né? Isso do ponto de vista dominante, né? A gente encontrou sempre trabalhadores muito lutadores, vamos dizer assim. É uma coisa que a gente se orgulha, né? Acho que uma parte importante dos bons resultados, que apesar de tudo SUAS tem bons resultados, ele está implantado. Nós temos os CRAS, né? Com todos os problemas, sem dinheiro, sem funcionário, mas o sistema foi implantado, né? Então, e agora cabe a nós e a todos esses grupos que eu mencionei alguns e que você mencionou, Janice, lutar para preservar esse patrimônio que é, né, uma política social que nasce, vamos dizer, dos seus trabalhadores, da luta de seus trabalhadores, obviamente apoiada pelo poder público, mas ela tem uma história que é muito bonita, a história dele, né? E
nós temos uma análise do contexto aqui, que eu acho que o tempo acaba não permitindo, mas, de todo jeito, se eu pudesse resumir com uma ou duas frases o contexto em que a gente fez a pesquisa, é um contexto de avanço do neoliberalismo, e uma frase do Ricardo Antunes, que eu gosto muito, eu tenho usado em muitos trabalhos, ele diz assim: chegamos, né, a uma fase ainda mais destrutiva da barbárie neoliberal e financista. Tempos de crescimento do conservadorismo, de traços fascistas e de exposição da face hiperautoritária do neoliberalismo. Isso antes, né, antes da eleição, antes das eleições. Já estávamos vivendo, né, um ataque do neoliberalismo sem precedentes, um ataque sobre as políticas sociais, né, que levou alguns autores, como a professora Rosa Marques, da PUC, a analisar e a estudar o ataque do capitalismo contemporâneo às políticas sociais. Ela usa essa expressão, né? Por que o capital financeiro, né, não se interessa pelas políticas sociais? Então, ela faz uma análise funda dessa questão, né, mostrando que a perspectiva desse momento da acumulação é a destruição mesmo das políticas, é a minimização máxima das políticas, né? Quer dizer, transformá-las, né, quando for possível, e a própria Rosa diz, elas só não mudam mais profundamente porque tem uma enorme resistência da sociedade, né, e de grupos organizados, porque a ótica do processo de acumulação é uma ótica de destruição das políticas sociais, né? Bom, quais foram alguns dos traços importantes que nós achamos na pesquisa? Vou deixar aqui de lado, porque nós fizemos como referência uma discussão da questão social, né? Entendendo aí a questão social como expressão das lutas sociais, né, da classe que vive do trabalho, né? Fizemos uma discussão também da conjuntura, que eu posso depois colocar se precisar. Eu tenho feito análise de conjuntura sobre três óticas. De um lado, do que significam essas transformações societárias que nós vivemos, do ponto de vista da economia, né, da ordem econômica, do processo de acumulação, da financiarização do capital, das transformações que ocorrem no mundo do trabalho, né, uma precarização crescente do trabalho, né, que alguns autores vêm estudando. A nossa coordenadora, que era a Raquel Rachelles, trabalha muito bem esse tema da uberização, né, do mundo do trabalho, né, dessa precarização crescente dos trabalhos, da vida dos trabalhadores, que tem tudo a ver com a questão social, com os processos de acumulação de hoje. O outro ângulo que eu tenho trabalhado é o ângulo da política, né? O que ocorre na política neste país, né? A desqualificação da política, a mesclagem da política com perspectivas familistas, igrejistas, né? Bom, não preciso colocar tanto, mas é uma desqualificação de uma ação fundamental do homem. O homem é um ser político, né? No sentido mais nobre da palavra, e é isso que está em desmanche também nesse país. E o terceiro ponto que eu tenho analisado, que eu não vou também aprofundar, é como esse quadro interfere na sociabilidade da sociedade, né? Eu comecei lembrando isso, né? Na, na sociabilidade, nas relações sociais e na política social, né? Vivemos, de um modo geral, não foi por acaso que nós passamos há tão pouco tempo a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, né? É um quadro que, em qualquer política social que você se coloque, se situe no seu âmbito, você vai perceber esse movimento do desmanche, esse movimento, né, difícil de desqualificação, né? Porque não interessa ao capitalismo hoje manter políticas sociais organizadas e financiadas pelo Estado, né? E a parte de responsabilidade pública dela vem sendo deixada de lado há muito tempo, né? Bom, nesse quadro que eu muito pincelei, me dá até medo de ser tão superficial, como é que a gente encontrou a política?
né? Porque nós pegamos a transição, já a política sofrendo os impactos, né, do governo Temer, do golpismo do Temer, né, e se encaminhando para o processo eleitoral já, na continuidade desses impactos. Né? A primeira coisa que a gente constatou na pesquisa, e isso é um dado importante, porque é dado de depoimentos, né, da realidade, né, é que, de fato, o SUAS, né, a PNAS e o SUAS, num processo de continuidade à Constituição e à LOAS, eles criaram uma nova matriz para a assistência social brasileira. Né? Foi um salto enorme a passagem de políticas assistencialistas, né, paternalistas, para uma política pública apoiada no reconhecimento do direito, né, reconhecendo a desproteção social de uma parcela grande da população brasileira, né? E há 30 anos, 32 anos após a Constituição, a gente não pode deixar de reconhecer, né, que nós estamos num outro patamar. Ameaçadíssimo, mas é um outro patamar. Né? Que a gente construiu, né, a política de assistência social construiu, é inegavelmente um salto de qualidade nessa política. Não que não tenham ocorrido problemas nesses anos, né? E que não haja enormes dificuldades, né, no cotidiano da implantação. Já é uma fase de implementação dessa política. Né? Quais foram as maiores dificuldades que a gente encontrou? Bom, primeiro a gente observou o seguinte, porque nós partimos do nosso referencial, partimos de algumas concepções orientadoras da pesquisa, né? E nós concordamos, vamos dizer assim, com a chamada tendência regressiva, isso já era observável desde 2014, né? Já havia um movimento, já havia muitas dificuldades, claro que isso vai se agravando em 2016, etc. Né? Uma tendência regressiva, né? E as palavras que nós encontrávamos, né, eram todas nessa direção, né? Desmanche, desconfiguração, regressão, risco, não é? E o derretimento que é o da Isa vem colocando, né? Que eu acho até interessante. Bom, era uma tendência regressiva, muito que deixou muito preocupada, deixava muito preocupada no momento da empiria, tanto a população como os técnicos, né? E como gestores que sentiam a questão, principalmente a questão do financiamento. Se você me perguntar qual foi o maior problema, é o desfinanciamento. Mas então a gente observou, de um modo geral, essa tendência regressiva e o risco da regressão se tornando cada vez mais visível e crescente, né? Com o risco de garantir que se conquistou para a população usuária da assistência. Não é? No momento em que a gente teve aprovadas as duas reformas, a trabalhista e a da Previdência, né, que ampliaram, sem dúvida alguma, né, os demandantes da política de assistência social. Né? Já no final da pesquisa, a gente começa a sentir os impactos sobre o BPC, né, quando o governo Temer começa a discutir, começa lá a discussão, que até hoje continua, né, da redução do BPC, quer dizer, o que se faz com o BPC já era um indicativo do que vinha vindo. Né? Mas outra coisa que a gente observou, então, apesar de um reconhecimento da maior parte das pessoas com as quais nós conversamos, de que havia um avanço na assistência social brasileira, né, desse ponto de vista mais global, né, a gente conseguiu implantar um sistema único de assistência social, com as suas seguranças, com as suas definições em termos de recursos humanos, bom, todas as conquistas que estavam colocadas na política, né? Ao mesmo tempo a gente tinha o temor, né, das mudanças que começavam a chegar
E também ainda encontramos, essa é uma marca histórica e permanente ainda, marcas históricas não superadas da assistência social, né? Ainda, né, uma posição muitas vezes discriminatória em relação à população, em relação à pobreza, como se a pobreza fosse alguma coisa que resultasse da própria incapacidade dos pobres, e aí, entre aspas, a questão dos pobres, né? Então, a gente percebeu ainda traços de uma herança que vai ser muito difícil superar, porque é uma herança da sociedade brasileira, né? É uma herança do escravismo, é uma herança da colonização, né? Essas marcas, né? Elas são muito difíceis de serem apagadas da sociedade, das relações sociais, né? E a gente sente isso ainda no na próprio cotidiano da política, né? Não só da parte, vamos dizer, dos operadores da política, né? Os quadros técnicos, as entidades que operam a política, né? E até dos próprios usuários. Tem uma dificuldade em se perceberem como sujeito de direitos ainda é muito grande. É, tal a pressão subalternizadora que historicamente marcou a vida dessa população, que o processo de ruptura com essa subalternização não é fácil, não tem sido fácil, né? Então a gente ainda sente marcas históricas, né? Preconceitos históricos ainda, posições racistas a gente ainda tem. É muito difícil esse quadro, mas obviamente é um quadro contra o qual você vem crescendo em ganhos, em consciência, né? Politicamente. Nesses estratos, né? Subalternizados, né? Ainda sofrem muito o peso, né? Do lugar que eles ocupam na história. Uma coisa que a gente tinha preocupação, por exemplo, a vinculação da pobreza com a classe não aparece, né? Como se os pobres fossem responsáveis por sua pobreza e não pertencentes à classe que vive do trabalho, né? Bem, então esse é uma das coisas que nós percebemos e percebemos também, né? Ainda nesse campo de tendências não superadas, né? Além dessa cisão entre o pobre e o trabalhador precarizado, né? Como se fossem coisas diferentes, né? E muitos que usam assistência social hoje são trabalhadores, e trabalhadores naquele contexto, não sei, com carteira de trabalho, mas cuja renda não permite a manutenção de si próprio e da sua família. Né? Então, a gente percebeu isso ainda presente. Né? E, claro, é uma pesquisa de âmbito nacional, dependendo da região, você sente esse impacto maior ou menor. Ontem eu estava numa banca, lá na PUC, ontem, no programa, de uma mestranda que estudou pequenos municípios do sudoeste de São Paulo. Ela estudou 6 municípios. E a lentidão do processo, né? E os preconceitos ainda em cima dessa população são muito grandes. Né? Ainda tem, reiterando, vamos dizer, os dados que a gente alcançou na pesquisa. Então, esse é um primeiro ponto que é importante, a gente percebeu ainda nos SUAS valores e tendências conservadoras, ao lado de perspectivas profundamente politizadas, emancipatórias, tem um lado muito bom convivendo com esse outro lado, né? Então, posições dos profissionais, de modo geral, dizendo, vamos fortalecer essas posições que reconhecem o direito, que reconhecem as seguranças afiançadas pela política. Né? Então, há uma certa tensão no âmbito da política. Tanto ainda marcas conservadoras, como, principalmente entre os trabalhadores e os próprios usuários, uma visão de ruptura com essa ordem conservadora, né?
num contexto adverso, porque na nossa análise de conjuntura cresce o pensamento conservador e reacionário na nossa sociedade, aquele pensamento que ainda estigmatiza os pobres, né? Que quer eliminar os pobres, lembrando da Jucimeire, né? Quer dizer, o que fazer com os pobres? Não faz mal que morram alguns, né? Então tem um pensamento forte ainda assim, né? E de outro lado, o confronto dessas posições, né? Por parte dos trabalhadores, né? E dos próprios de alguns dos usuários. Outro aspecto que a gente percebeu, que me parece o mais importante no quadro, foi a questão do desfinanciamento. Nós já pegamos o início do desfinanciamento, que de 14 para cá só se agravou, né? Chegando a 2019, chegando esse ano sem nenhum financiamento. Acho que vocês sabem na pele, né, o que é isso, né? O governo federal, principalmente do governo federal, o não cumprimento do pacto federativo, né? Não há repasse, então não há dinheiro, e sem dinheiro não há política, né? Não há serviços a serem ofertados, não há trabalhadores a serem assalariados, ainda que precariamente, né? Então, esse desfinanciamento, a gente já percebeu o quanto ele poderia se agravar com a emenda constitucional 95, né? Aquela que desqualifica direitos e que permite que a gente congele, né? Congele as despesas a partir de 2016. Veja, no meio da nossa pesquisa acontece isso, né? E isso já começa a ter impactos na política de assistência, porque de um outro lado você tem a previdência, né? A terceirização, a reforma trabalhista, tem todo esse colocando os trabalhadores numa situação bastante precária, né? E de outro lado você tem isso, é um corte brutal, né? A Aldaísa tem uma observação que eu gosto muito, ela diz assim: atenções públicas prestadas em serviços ou benefícios tendem a ser vistas pelos conservadores, pelos que detêm o poder, como benesse de cunho esmolar, como ação religiosa, caritativa ou filantrópica. Sua insignificância de valor é dirigida a quem tem menos. Diversa é a conduta para os que têm mais e se aproximam da identidade da classe no poder. A esses, benefícios substantivos em valores monetários, isentos de imposto de renda, sem qualquer condicionalidade ou restrição. Não raro se estendem aos filhos de magistrados, legisladores, militares, governantes, né? Bom, em resumo, ela vai fazer uma crítica ao quanto, né, se recebe de auxílios essas elites, né, e o quanto um pouquinho se destina a essa população, né? E a professora Osanira, que fez parte da pesquisa, ela fez um estudo específico sobre a dimensão do financiamento, né? Ela pega o ano de 2018 e ela vai mostrar que se paralisa ali uma trajetória orçamentária, né? Que vinha num crescente, se vinha respeitando, né, as demandas da política e que ali se para, né? E ela tem dados, quer dizer, que são da nossa pesquisa sobre a interrupção do atendimento de 17 mil serviços por falta de financiamento, né? Serviços de CRAS, de CREAS, do Centro POP, das unidades de acolhimento, né? Que trabalham exatamente, diretamente com a violência, abuso, abandono, dependência, maus tratos, né? Trabalho infantil. Quer dizer, este segmento foi duramente atingido pelo corte. A situação de rua, né? Foi atingido pelo corte, né? E ela vai mostrando nessa dimensão da pesquisa como é que vai ocorrendo a redução do financiamento na área da assistência. Eu acho que vocês devem ter dados mais atuais do que esse, né? Mas mostrando o quanto isso foi uma das constatações mais dolorosas. O outro dado, eu já estou
Eu resumi os mais importantes. Outro importante aspecto que a gente constatou foram os constrangimentos que vêm sendo impostos à política, aos SUAS, pela perspectiva gerencialista que vem atravessando a política de assistência social, né? É a conjugação daquela cultura patrimonialista histórica, né? Reprodutora das assimetrias, né? E a cultura gerencialista que alcançou as políticas públicas, né? Como se o modelo do gerencialismo empresarial devesse alcançar o Estado para garantir maior eficácia e eficiência. Essa ideologia gerencialista que vai trazer para os trabalhadores dos ruas a pressão no cumprimento de metas, determinados tipos de comportamentos, né, que se coadunam, né, com essa perspectiva. Né? Também a gente observa nessa cultura generalista, né, uma certa, principalmente com a população de ruas, se observou uma ameaça, vamos dizer, aos processos de institucionalização, tentar colocar uma entidade da área social, da área da assistência social, no âmbito do trabalho gerencialista do mundo empresarial, tem sido uma grande pressão sobre os trabalhadores. Você tem tempo para atender a população, tantos minutos para atender, tantas pessoas para serem atendidas naquele tempo. Né? Então, há uma penalização, né, tanto do trabalhador como da população com ele atende. É muito difícil cronometrar o tempo que eu vou gastar para atender uma determinada família, uma determinada pessoa. Né? Isso, a dimensão econômica, gerencialista, né, entrou nas políticas públicas e também na assistência social. Né? Isso aqui é de menor importância, eu vou caminhar. Bom, um outro ponto que eu acho que também é importante, a fóruns de trabalhadores, é o que está acontecendo com o mundo do trabalho. E aí é uma coisa que daria uma conversa só sobre esse tema, porque as transformações que ocorrem no mundo do trabalho, elas são profundas, né? E elas alcançam... Desculpa, eu tenho um negócio tocando aqui. Não sei onde está. Elas alcançam os trabalhadores, né? Porque os processos produtivos se redefiniram, né? Os serviços se redefiniram, né? Alterando perfis profissionais, espaços de trabalho de diferentes profissões, e dessa forma também alcançou esse processo os trabalhadores da assistência social. Né? Os trabalhadores, então, eles têm sofrido as consequências das mudanças que alcançam a classe trabalhadora, porque nós também estamos dentro da classe trabalhadora, sofremos as consequências dessas mudanças, né? Eles vêm sendo submetidos a determinados constrangimentos, né? Há uma intensificação do seu trabalho relacionada àquela perspectiva gerencialista, com metas a serem cumpridas, né? E há uma precarização do trabalho assalariado, de um modo geral, com uma diversidade enorme de contratos que nós encontramos na pesquisa. Terceirizados, contratos por tempo determinado, trabalhadores que administram a política em 2 ou 3 municípios. Né? Então, nós vimos uma situação difícil para aqueles trabalhadores que são da assistência social. Né? Essas estratégias da intensificação do trabalho, elas são muito fortes, é uma pressão grande sobre esses trabalhadores para dar conta de determinadas metas. Né? E isso vem sendo incorporado, quer dizer, agora com a pandemia, né? Algumas tarefas deixam de ser cumpridas, então talvez isso tenha matizado um pouco, mas naquele contexto, né, estavam ganhando concretude, né, no ritmo e na velocidade do trabalho, estratégias intensificadoras, né? Cobranças e exigências de produtividade, né? Maior volume de tarefas, né? Um peso enorme, né? Na ponta, quando profissionais
pressionados pela carga de trabalho, a gente encontrou profissionais esvaídos, né, vamos dizer, de, de, de decisão, com pouco poder de decisão, né, cumprindo metas, resultados imediatos, com dificuldades de progressão, nem se fala em alguns lugares de progressão e ascensão na carreira, né, e com poucas possibilidades de acesso a políticas de capacitação. Isso também foi uma coisa que a gente observou, né, que eu considero um dos programas mais importantes, né, do antigo MDS, foi o Programa de Educação Permanente, né, e isso a gente já não encontra mais. A tese de ontem, a dissertação de ontem, nos 6 municípios que a menina estudou, não havia nenhuma iniciativa de capacitação. O tal do Capacita Suas ficou longe, né, com todos os problemas que a gente sabe que ocorriam, né. Então, esse trabalho precarizado, informal, temporário, terceirizado, contratação por tarefas, né, contratação por pregão eletrônico, né, então tudo isso a gente encontrou no mundo do trabalho dos assistentes sociais e dos trabalhadores sociais, desculpem, isso é a força do hábito, porque os trabalhadores não são apenas assistentes sociais, né, e vários trabalhadores têm sentido esses impactos. Há pouco tempo eu tive é bom a gente dizer isso, uma tese de doutorado em São Carlos de uma terapeuta ocupacional, fazendo uma análise do trabalho dos terapeutas ocupacionais no SUAS, uma análise belíssima, né? E de como eles vão se articulando, se integrando, e como o projeto, e principalmente as dimensões mais ricas da política, né? Das seguranças, do acolhimento, eles foram incorporando esse processo, né? E analisam o seu próprio trabalho, obviamente, com as singularidades, as particularidades desse trabalho, né? Num contexto de um projeto em construção. Então, a gente vê coisas muito bonitas do lado dos trabalhadores, né? Da sua integração, da sua resistência. E, na verdade, a minha hipótese é que o desmanche não é maior porque os trabalhadores do Sul seguram, né? Enfrentam isso, um cotidiano difícil, que agora, né, se agrava porque o fato da profissão não, da assistência ser considerada uma política essencial, colocou os trabalhadores no contato direto com a população, que é fundamental, né, que é isso mesmo que tem que ser, mas completamente desprotegidos em alguns lugares, né. A gente tem tido algumas reações e organização dos trabalhadores do SUAS, né, porque não tem nem a máscara para atender as pessoas, não tem, né, nenhuma proteção para atender a população com a qual está trabalhando. Bom, essas foram acho que as principais. Há outras coisas menores, mas eu sei que o tempo acaba, né, não sendo suficiente, mas as coisas mais importantes foram essas, quer com relação ao trabalho, quer em relação ao financiamento. O financiamento foi a tônica de todas as entrevistas. Sem financiamento é muito difícil avançar, né? De outro lado, essa resistência, né? Essa busca de avançar, de consolidar o sistema, a gente encontrou também, né? E, para finalizar, eu acho que aí a gente pode abrir um debate, posso dar mais informações, né? A gente encontrou uma posição no sentido de que há uma consciência, e aí eu vou falar dos trabalhadores, né, de que essas políticas, com todas as possíveis precarizações que elas atravessem hoje no momento, elas atendem a direitos. Há uma consciência do direito, principalmente dos trabalhadores e de uma parcela dos usuários. Uma coisa muito interessante, aí eu pulei o item dos usuários, mas é muito interessante, né? Uma grande parte dos usuários que puderam participar dos grupos foram os idosos, né? Jovens também participaram, né? E eles têm uma avaliação da importância da política na vida deles, né? Esse processo de
inserção mesmo, né? Os idosos, isso ficou muito claro, de participação da vida social, né? De inserção no mundo de relações. Então, ele tem uma consciência bastante positiva da política, né? Por outro lado, a consciência de que o SUAS ainda está em construção e já muito ameaçado naquela época, no final da pesquisa, em 2018, 2019, né? Levou muitos dos nossos entrevistados a uma preocupação em como avançar, né? O que precisaria ser feito, né? Como avançar, como resistir, né? A esse desmanche que eles já estavam sentindo no cotidiano. A gente já tinha algumas, né? A consciência da importância da organização, a importância de entender o contexto, né? E de ocupar os espaços. Essa é uma coisa importante, né? Um outro caminho a ser procurado, né? Há espaços a ocupar, há lutas a serem construídas, né? Nos fóruns, nos conselhos, num comitê como esse que você está colocando, nós temos que ocupar os espaços, os movimentos, né? Apoiando, né? As resistências cotidianas da população, dos trabalhadores, né? Daqueles que estão apostando no sistema, né? Acompanhando de várias formas, né? Desde o cotidiano, dos serviços oferecidos para essa população, né? Até a participação nos seus movimentos, nas suas lutas, né? Então, partilhar com a população, isso fica muito claro, esse processo de resistência. E também nós resistimos, né? Dos modos possíveis que nós temos à disposição, né? No cotidiano da instituição, né? Na defesa dos direitos da população, que acho que nós sabemos muito bem como é que é esse processo, né? E, bom, então aqui eu tinha uma avaliação da Conferência Nacional, que eu acho que eu ponho, para terminar, como um exemplo dessa resistência, né? Que já foi em primeira consequência do processo, do desfinanciamento, da despolitização, do desinteresse, né? Do nível federal, porque a pesquisa ela pega os outros níveis, né? E uma coisa que fica muito claro, a vida acontece no município, né? O sistema protetivo opera no município, no primeiro momento, né? Se ele não tem um suporte, né? As dificuldades são muito grandes em desenvolver as tarefas, mas a gente percebeu que há um reconhecimento, né? De que é preciso enfrentar, né? As questões que vêm sendo colocadas. Como foi o caso da conferência, a gente já chegou a fazer. E aí foi a equipe que fez uma análise da importância de nós termos feito as conferências, né, independentemente ou não, né, porque em alguns lugares os estados apoiaram, né, em outros não. Nós conseguimos fazer esse processo de conferência, que é um processo que aproxima a população, né, os usuários. Aliás, a Conferência Nacional foi exemplar desse ponto de vista, né? A população assumiu o comando ali, né? Os usuários assumiram o comando ali, né? E puderam dizer da sua vida, do seu sofrimento, das suas reivindicações, das suas necessidades. Então, mais ou menos isso foi a pesquisa, né? É uma pesquisa muito grande, né? Com muitos detalhes, talvez eu até tenha esquecido algum, mas ela vai nos permitindo acompanhar a trajetória, né, do SUS, desde antes do SUS, né, e já outras produções do SUS em movimento. Eu acho que é isso. Então, agradecer imensamente a análise de conjuntura feita pela doutora Carmelita Yazbek, dizer e reforçar o que está aqui no nosso chat do YouTube, que todo esse desmonte das políticas sociais
e as dificuldades que nós enfrentamos na política de assistência não é somente nesse momento da pandemia, né? No momento da pandemia ela se acentua cada vez mais e ela fica mais exposta, né, a tudo aquilo que a gente já vinha percebendo e convivendo e resistindo em relação à própria política de assistência. Mas eu penso aqui que é bem importante a gente destacar algumas questões que, ao meu ver, né, enquanto também trabalhadora do SUAS, e uma das pessoas que aqui no nosso estado, como vários outros colegas e organizações, vêm de longa data tentando lutar e fortalecer esse sistema único de assistência social, com todos os seus entraves, dificuldades e contradições, porque nós temos no sistema os gestores, nós temos os trabalhadores, nós temos os usuários, nós temos as entidades, e aí cada um com os seus interesses e necessidades e demandas também, e nós, trabalhadores, acabamos, então, nessa luta diária, cotidiana, para garantir essa política pública de assistência social e poder garantir que ela tenha reflexos mais significativos na população usuária. Quero aqui destacar a importância da gente preservar esse patrimônio, que é o Sistema Único de Assistência Social. Temos, né, retrocessos, avançamos, retroagimos, em alguns momentos a gente fica estagnado, parado, né, dependendo das situações. Penso que não regredimos mais, porque tem aquilo que a própria professora, a doutora Carmelita, comentou, que os trabalhadores do SUAS é que constroem essa política no Brasil, e no estado de Santa Catarina não é diferente. Os gestores passam, os trabalhadores, principalmente aqueles efetivos e que estão na luta há bastante tempo, permanecem, né, e permanece nessa luta, nessa resistência. Então, a gente sempre enaltecer e deixar muito claro que a construção e a efetivação do SUAS, ela é feita por seus trabalhadores, né, e são esses trabalhadores que muitas vezes são aqueles que precisam lutar e resistir e se colocar à frente dessa preservação do próprio Sistema Único de Assistência Social. E, diante disso, também em nome, né, do próprio Comitê Estadual do SUAS Covid-19, em defesa da vida, dizer que a gente precisa se manter nessa luta, e se manter nessa luta nos fortalecendo num coletivo. Hoje nós temos 13 entidades, representações que fazem parte desse Comitê Estadual, que são todas representações de entidades e de movimentos que lutam de alguma forma e defendem, né, o Sistema Único de Assistência Social. Convidar, nós estamos agora com mais de 630 pessoas, né, no nosso YouTube. Então, assim, a gente quer convidar que todas essas pessoas, indiferente se sejam de Santa Catarina ou não, que estejam hoje à tarde nos acompanhando. Nós teremos um debate na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina com a secretária de Estado da Assistência Social aqui de Santa Catarina. Então, é importante que a gente também participe, se coloque, porque quando a Carmelita fala no desfinanciamento, o desfinanciamento, só para a gente observar, em Santa Catarina nós não tivemos nenhum aporte de recurso a mais em função da pandemia. Nós temos um repasse de cofinanciamento já pactuado anteriormente à pandemia e que se mantém o pagamento como em qualquer outro ano, indiferente da pandemia ou não. No âmbito federal, nós tivemos a medida provisória 953, né, que desdobrou em duas portarias, que é a 378 e a 369, que repassa recursos para assistência, e nós tivemos uma aprovação agora do FPM, que é a Lei Complementar 173, que ela também repassa um recurso para a saúde e assistência social. Mas o que é importante nós nos atentarmos? Que esses valores do governo federal, nós precisamos lembrar que existem atrasos de repasses de recursos do governo federal, aqueles que deveriam ser regular e automático todo mês nas contas dos municípios. Então, nós não podemos esquecer, tem recurso complementar, tem recurso de medida provisória alocado, mas aqueles recursos para manutenção de uma política continuada, eles estão, continuam, né, permanecem em atraso. Então, só para a gente não esquecer desse contexto de desfinanciamento e do próprio financiamento como um todo. Então, só para complementar e destacar algumas questões. Nós temos várias questões que foram trazidas aqui
no YouTube, Carmelita, que eu vou tentar traduzir algumas, tá? Não vou citar o nome das pessoas que fizeram para a gente não se delongar muito, tá? A gente poderia começar com duas delas, que uma pede sobre como assegurar o controle social na pandemia, especial com o protagonismo da população usuária. E, seguindo nesse bloco, também uma questão relativa às dificuldades de formação na perspectiva crítica, política e teórica. Acredito que naquela sua fala de alguns profissionais ainda com uma visão conservadora, né? E, enfim, aí se traz também uma problematização em relação à formação, né? Como é que tem se dado essa formação numa perspectiva crítica, né? Política e teórica hoje no âmbito no caso do serviço social, mas também das demais profissões que hoje atuam, né? Na própria política da assistência social. Se você puderes falar dessas duas questões, e aí eu vou sistematizando mais algumas aqui do chat. Tudo bem. A questão do controle foi uma questão, eu estou falando com os dados da pesquisa, não é? A gente sentiu muita dificuldade por parte dos conselheiros que a gente andou entrevistando, que a gente entrevistou, no sentido de efetivamente realizar o controle social como ele foi pensado na política, né? Controle, o papel dos conselhos, um papel central, né? O conselho deveria aprovar, inclusive, as finanças, né? As contas, vamos dizer assim, os investimentos, né? Na política, e a gente observou uma certa fragilização dos conselhos, né? Uma luta interna nos conselhos, né? Uma tendência, basta ver o que está acontecendo hoje, né? Ontem e hoje, que é a eleição do CNAS, dos representantes da sociedade civil, né? No conselho, né? Então, há uma tensão muito grande nos conselhos, pelo que a gente pôde observar. E a gente observou também isso. É muito difícil fazer uma generalização, eu acho, né? Porque o SUAS é de uma enorme diversidade, né? Aquela expressão em movimento, né? É um movimento mesmo. Você tem suas CRAS que avançaram, experiências belíssimas em andamento no Brasil, tem CRAS que pararam no tempo, tem CRAS mais conservadores, né? Isso é muito heterogêneo, esse movimento, né? Heterogêneo e contraditório. E a gente observou, está no título do livro, disputas e resistências em movimento. Quer dizer, há dois, eu diria que há dois projetos, né? Há um projeto que restaura uma visão superada da assistência, conservadora, assistencialista, e é um projeto que se afina com o SUS, né? Que está contido na proposta. Há uma tensão aí, há uma disputa aí, né? Que a gente percebeu em várias situações, em várias entrevistas, mas principalmente, eu acho que fica claro, no controle social. Se eu tivesse que resumir e falar, eu diria que o controle hoje é muito frágil, né? Que o controle é muito... O que não inviabiliza, o que não significa uma crítica à alternativa conselhista. Eu acho importante a participação no conselho, nos fóruns, nos espaços que existem, que se abrem. Embora eu reconheça que ela não, há muitas dificuldades nesse processo, muitas dificuldades, né? E, inclusive nos processos de indicação das pessoas, né? Você tem conselhos e conselhos, né? Você tem conselhos que não se reúnem, nós encontramos conselhos que existe o conselho montado, mas que não faz reunião, né? Então, tem realmente em jogo aí mais de uma concepção do que é assistência. Uma conservadora que voltaria para trás e uma que consolidaria o SUAS.
É isso. Então, Bom, Carmelita, nós há uma temos pergunta sobre a população. outra Não, é é só uma sobre questão. isso, sobre a formação crítica. Eu só uma coisinha que eu deixei de falar ali da população. A gente observa uma participação maior da população nos níveis locais, né? Isso é uma coisa importante. A população consegue ir nas conferências, por exemplo, né? Consegue ter uma participação maior no imediato do seu cotidiano, ali nas coisas do dia a dia, né? Né? Na medida que isso vai se demandando maiores, a população participa menos. Mas a população de rua em todas, é incrível. Na conferência essa que houve ano passado, né, a população tinha eu não diria uma maioria, mas uma presença profundamente, eu não sei porque eu não tenho números, né, mas uma presença profundamente significativa. Né? Ela teve coragem de falar, quando terminou a primeira mesa e abriram a palavra, a fila foi até a porta de saída, e eram 95%, 98%, eu diria, de população usuária participando da conferência. Então, há um crescimento, há um crescimento. A gente tem que avaliar melhor isso, mas, sem dúvida, esse crescimento tem a ver com o crescimento da participação no nível local, nas conferências locais, né? No envolvimento que a população vai, aos poucos, ampliando com a própria política e com os serviços oferecidos. A questão da formação é muito complicada, é muito complicada. A área da educação no governo federal é hoje uma das áreas mais desrespeitosas em relação aos direitos à educação e à formação com dignidade. Né? Todos nós sabemos o crescimento vertiginoso do ensino mercantil. Né? Há grandes grupos no Brasil, né, que compraram redes de escolas, de universidades. Claro, eu estou falando da iniciativa privada. Né? A área pública ela é profundamente desqualificada, desfinanciada também, como tudo, né, nesse governo. E a universidade pública ela é minoritária em relação à enorme expansão da educação no país, nesta outra perspectiva. A educação é um empreendimento mercantil no Brasil. Esses grupos, como a Croton, Laureate, eles compraram as universidades privadas, né? E têm dado as suas marcas, têm deixado as suas marcas. Né? Eles têm ações na Bolsa. Né? A finalidade maior da educação é o lucro, né? E não a formação de quadros para as diversas profissões. Isso alcança todas as profissões. No caso do serviço social, ainda a gente tem a questão do EAD, né? Que é uma questão muito complexa, porque os formados à distância crescem, né? Crescem vertiginosamente, e a qualificação que eles recebem no ensino à distância, ela tem deixado 100% a desejar, né? Quer dizer, ela não que se há um problema em ser à distância, né, há um outro problema mais grave que é na qualidade dessa formação, né? Agora, quando você coloca de um modo geral, sem pensar nessas particularidades que eu estou colocando, a mercantilização, a desqualificação do EAD, o despreparo, né? A questão do estágio, há mil problemas no ensino à distância, a gente sabe que eles existem. Né? Mas não é só a distância. Né? O presencial privado, né? Também é temerário fazer uma generalização. Você tem algumas escolas de iniciativa privada que têm qualidade, né? Mas predomina no âmbito do ensino privado esse interesse mercantilizador, né? E grandes instituições, grandes instituições. A Anhanguera tem 1 milhão de alunos, 1 milhão de alunos, é muito aluno, né?
Então, presencial ou EAD, eu acho que é uma o ensino ele vem perdendo, é uma desqualificação do ensino, né? E eu acho que essa perspectiva crítica, da formação crítica, né? No modo como eu apreendo a realidade, né? No modo como a partir desses conhecimentos, direciono a minha intervenção, isso é fundamental numa política como essa, na saúde, em todas as políticas, né? Que vem incorporando os profissionais, de um modo geral, os trabalhadores da assistência, os trabalhadores de outras áreas, de outras políticas. Então, eu acho que essa ausência da formação crítica é um problema. Nós vamos sentir isso, né? A gente vai sentir isso, né? Eu acho que já começa a sentir, mas vai sentir de uma forma mais grave, eu acho, porque o profissional que não consegue apreender a realidade, né? E eu sou uma defensora da capacidade que o assistente social tem que ter de defender, e eu falo do assistente social porque eu trabalho com assistentes sociais, né? Aprender a realidade, decifrar a realidade, é o primeiro movimento que eu tenho que fazer, né? Como é que eu defino procedimentos profissionais, estratégias de intervenção, não é? Como é que eu vou trabalhar ali, processar o meu trabalho ali, se eu não consigo nem entender o contexto onde eu estou inserido? Então, tem que aprender a ler a realidade, criticamente, apoiado em bons autores, né? Então, isso é uma enorme lacuna. Eu acho que esse é um enorme problema. Há algumas teses sobre a educação no Brasil, que a gente sabe que está na Câmara o projeto do. Como é que chama? Nossa, projeto que reestrutura a universidade pública, colocando a universidade pública na direção dos interesses privados. Esqueci o nome do projeto. É um projeto que está lá hoje, ontem, eu li. Né? Então, você tem muitos problemas na formação. Muito, 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 muito. O crítico se torna um slogan, né? Distante do que é saber apreender a realidade, e mesmo no âmbito das profissões, porque eu tenho estado em outras áreas, né? De profissionais da assistência, como essa menina lá de São Carlos, quer dizer, que mostra dificuldades mesmo, né? Do trabalho em vários. É geral essa questão. Isso. E no caso de algumas profissões, como o serviço social, é catastrófico. Graças a Deus, a psicologia conseguiu escapar do ensino à distância. Né? Então, Carmelita, nós temos duas questões aqui que eu acredito que uma complementa a outra. Professora, se a oferta de benefícios socioassistenciais já tinha certa centralidade nesta política, nos CRAS, vejo que isso tem se intensificado nesse momento. Como a professora avalia esse processo? E, ao mesmo tempo, no seu olhar, como será a política de assistência nos CRAS pós-pandemia? Se você pudesse fazer, são duas questões, mas talvez uma análise, né, mais geral dessas duas ações, né, dos benefícios no CRAS e da questão do atendimento dos CRAS pós-pandemia. Bom, em relação aos benefícios, eu queria começar lamentando, por exemplo, que o governo tenha resolvido o repasse de recursos por fora da política, né? Poderia ser um benefício eventual, né? Ou vincular com as transferências de renda, né? Aliás, foi um momento em que muitos que defendem a renda cidadã, a renda permanente, né? Como o professor Suplicy, voltaram à tônica, né? Na defesa de uma transferência de renda para a população que dela necessitar de um modo geral, né? E a gente viu que os benefícios foram resolvidos pela Caixa, muito complicado esse processo. Nem ao menos foram pela assistência social, nem ao menos eles foram regulamentados como benefícios, que é o que eles são, né? Que é o que eles são. E, na verdade, nesta condição, eu não estou desqualificando o repasse de recursos, né? Ao perder o emprego, as pessoas precisam de um recurso para sobreviver, para comer, né? Para pagar algumas pequenas contas, porque afinal R$ 600 não significa nada, nada, né?
A gente sabe como são insuficientes para quem perdeu o emprego. Eu conheço muita gente que perdeu emprego. O rapaz, que é o marido da minha faxineira, perdeu o emprego. Quer dizer, a quantidade de pessoas que perdeu o emprego, né, neste processo, a gente não tem ideia ainda número, né? Não sei quantos, porque o dado que a gente tinha lá, que eu comentei com vocês, quase 100 milhões de pessoas. 70 milhões pediram, considerando que 70, os outros 30 ou 40 ou sei lá 50 nem sabem, né? Há muita gente nesse país que não tem internet, a gente sabe desse. Então, o que poderia ser administrado na ótica da política de assistência social, como direito de cidadania, né? Acabou sendo gestionado pelo Estado por fora da política. Eu lamento isso, né? Agora, pós-pandemia, é muito difícil a gente ter uma ideia, né? Eu entendo que a assistência social ela tem um projeto, né? Ela tem uma política que nós podemos até colocar em questão alguns aspectos, precisaria rever a PNAS, agora não, claro, né? Mas ela tem um projeto, ela tem seguranças a serem implantadas. Eu sempre brinco com a Daís, eu gosto muito da segurança, né? Que foram a proposta da segurança é uma proposta da esposate, né? Quer dizer, há coisas a serem garantidas pela política de assistência social. Eu não sei como será, mas eu espero que essas coisas, que a gente não abra mão dessas seguranças. Porque alguns serviços, obviamente, por razões até de garantia da saúde, defesa da vida, foram suspensos, né? Serviços que reuniam idosos ou mesmo jovens, né, que foram suspensos. Então, acho que vai ser um processo de retomada, eu espero que retome, e que caminhe numa direção de garantia mesmo, de consolidação da política. A política, eu não sei se você pode dizer que ela chegou a um nível de consolidação. Ela está implantada, neste processo de implantação, você tem algumas garantias asseguradas, né? A hora que você tem um CRAS funcionando, né? Está faltando um profissional, mas ele está ali. Você tem no meio da população, se ele foi construído onde deveria ter sido, né? Com um lugar de fácil acesso à população, né? Eu espero, porque a gente não tem muita ideia do que pode acontecer. A gente não tem nem ideia do que pode acontecer com a pandemia, não é? Realmente, ela não está controlada no Brasil ainda, né? Quantidade enorme de pessoas que morrem diariamente, quer dizer, ela ainda é um processo, né, bastante intenso aqui, ainda fica em casa, não tem outra saída. Mas os profissionais, eu tenho muitos alunos que são trabalhadores da assistência e que vão, e que vão, e que apoiam a população, estão fazendo um trabalho belíssimo. Os assistentes sociais e os que eu conheço, que são meus alunos, estão fazendo um trabalho belíssimo. Claro que tentaram se organizar, fazer um certo rodízio para, não é? Tentar garantir a sua própria vida e a sua própria saúde, mas sem omissão. Eu não vi omissões nesse processo. Eu vi envolvimento, preocupação, cuidado, né? Até uma aluna falou: eu fico constrangida de estar de máscara e ver que a população não tem o recurso nem para comprar máscara, né? E agora eles estão achando estratégias para adquirir ou para dar uma, né? Porque o atendimento continua e continua das informações que eu tenho, né? Em São Paulo, os CRAS estão funcionando. Embora São Paulo, um rapidíssimo informe, na pesquisa, São Paulo é absolutamente diferente de todo o país. São Paulo é um... Falei, vamos ter que fazer um capítulo à parte, vamos ter que explicar por que está tão... 98% terceirizado. Quem faz a assistência social em São Paulo é a rede de entidades socioassistenciais. O que em si, né, a rede deveria ser parceira, ela tem um papel, não estou colocando, né, uma objeção em relação à parceria, que é importante, mas você não pode delegar quase tudo. Quase tudo está na mão da rede privada. Terceirizado, é muito complicado. São Paulo é muito complicado.
com programas paralelos aos SUAS. Nossa, São Paulo é cidade, São Paulo é estado, né? Tem duas assistências sociais aqui. A política e o Fundo de Solidariedade, com seus programas, suas campanhas do agasalho, continua tudo isso aqui. Num estado como esse, tão grande, e numa cidade como essa, né? Tão grande também. Então, Carmelita, só fazer alguns destaques aqui do chat. Algumas pessoas estão perguntando se a live vai ficar disponível. Sim, assim que nós encerrarmos, ela estará disponível, né? Na rede FECAM. Vocês podem acessar, transmitir, assistir. Para quem não conseguiu acompanhar nesse horário, pode assistir em outro momento, enfim. E também em relação aos livros, como adquiri-los. Falo para vocês que vale muito a pena esse investimento, né, aos livros da pesquisa. Tive a oportunidade de adquirir os dois, né, Carmelita, e me debrucei muito neles, principalmente no primeiro. Bom, né? Ele traz muitos apontamentos de realidade cotidiana, do trabalho dos profissionais que atuam no SUAS, enfim. Então, eu não sei se você depois poderia me passar os contatos para quem gostaria de adquirir os livros, se é direto com a Cortez. Acho que é com a Cortez, né? É direto com a Cortez, né? Tá. Eu até tenho contatos da Cortez, depois eu posso disponibilizar, através dos nossos contatos aqui de Santa Catarina, o contato de um colega nosso que tem participado dos eventos e tem levado os livros da Cortez para vocês facilitarem aí o acesso ao material. Muitas parabenizações pela sua fala, as colegas falando muito da honra de poder ouvi-la. Tem muitas questões também para debate futuro aqui no chat. Eu gostaria, inclusive, se não for pedir demais, quem sabe a gente retornar com a Carmelita daqui um mês, mais ou menos, para que eu possa encaminhar essas questões do chat que foram levantadas e aí ela poder fazer toda uma sistematização das questões que estão colocadas aqui, e aí a gente poder focar nessa questão de dialogar sobre essas questões que ainda têm tensionado, né, o cotidiano profissional. Então, a gente pode fazer isso, porque são muitas questões. Nós estamos, são 10h20, eu acredito que eu coloque aqui mais 2, 3 questões, a Carmelita finaliza, até porque ela está aqui conosco, né, à disposição nesse momento, e a gente também não quer explorar, né, toda a disponibilidade dela nesse momento. Então, acho que a gente tenta fechar com mais 2 questões aqui do chat e ficamos, então, de manter o contato, quem sabe retornar através do comitê, daqui a mais ou menos um mês, para a gente poder fazer, então, as respostas das questões aqui levantadas. Tudo bem. Ok? Ok, tá. ok. Tá. Tem um comentário aqui do Jaime, né, sobre a Seguridade Social, disputas de projetos distintos, de políticas colocadas em projetos societários, né, a questão do INSS, a questão do auxílio emergencial, que, como a própria doutora Yasbeck comentou, quando o Ministério decide fazer todo um trabalho paralelo, quando as situações começam a dificultar a população usuária, ela bate na porta do CRAS, né? Então, INSS chega ao CRAS, a questão do auxílio emergencial chega no CRAS, orientações hoje de forma gerais sobre previdência também tem chego, né, muito na questão do CRAS, pelo desmonte da questão do INSS, que está muito clara, e que também se fortaleceu antes da pandemia e muito mais agora durante a própria questão da pandemia. Também, aqui já foi falado a oferta dos... Deixa eu ver aqui o que mais que a gente pode trazer. Parabéns, né, pela sua dedicação, pela causa, que leve com nós um grande crescimento. Nossos municípios ganham servidores mais preparados no atendimento aos usuários. A oferta dos serviços, como o trabalho com família, sempre foi um desafio aos CRAS, né? Como a professora avalia essas não ofertas, e aí eu só destaco aqui a fala da Yasbeck também, no sentido de que a política da assistência social, a partir do momento que ela se configurou como uma política essencial, tanto pelo governo federal, como nos estados também, ela tem feito atendimentos, né? O grande desafio é
a forma, a metodologia como esses atendimentos têm sido feitos e a precarização que isso também acaba trazendo, né, para os trabalhadores, para os usuários, enfim. Então, se pudesse falar um pouco sobre essas questões né, dessa reestruturação do trabalho mesmo. É isso. Bom, é muita coisa mesmo. Quer dizer, a questão do trabalho, que é uma questão... Eu tenho participado do núcleo coordenado pela professora Raquel Raicheles, que se denomina Trabalho e Profissão. E a gente vem aprofundando nesse núcleo as transformações do mundo do trabalho. Realmente é uma profunda, muito profunda transformação no mundo do trabalho, inclusive no âmbito da discussão do pensamento crítico, do marxismo, né? A gente tem colocado em discussão, inclusive, essas formas de trabalho altamente precarizada, que a Virginia Fontes vem denominando de uberização. Ela foi a primeira que falou, hoje todos... para identificar uberização com um sinônimo de absoluta precarização, né? Que é a condição, acho que mais precarizado que o motorista de Uber é o motorista dos iFood. Né? Hoje, os motoboys estão no auge, aqui em São Paulo, pelo menos. Tudo a gente pede e são eles que trazem. Né? Trazem uma coisa no supermercado, né? Com essa história do confinamento. Tem motoboy aqui correndo sem nenhuma proteção, sem nenhuma garantia em termos de proteção trabalhista, estou colocando. Né? Então, isso é simbólico em termos do que acontece com o trabalho. Né? E dá um estudo profundo, né? Que a reestruturação produtiva ela eliminou postos de trabalho, ela gerou desemprego, né? Ela gerou o trabalho informal, precário. Né? Por isso que eu coloquei que a pandemia evidenciou uma tragédia anunciada. Né? As pessoas que não tinham nenhuma garantia e segurança do trabalho, quem vende na rua, quem vende no trem, quem vende, né? Monta uma barraquinha ali, quer dizer, qual é a segurança como trabalhador que tem essa parcela da população? Tanto é que a gente vem colocando, eu venho partilho com o Ricardo Antunes, é a classe que vive do trabalho. Né? O trabalhador ele está absolutamente desprotegido. Né? E o trabalhador da informalidade, esse que não tem mais o trabalho, o exército de reserva que virou um mega exército de reserva, de gente que não tem como ser incorporada ao mundo do trabalho formal. Né? Eu me lembro que eu estive falando na conferência de assistência ano passado no Espírito Santo, e eu fiz uma crítica à reforma trabalhista. Aí levantou um senhor que falou: olha, para mim, que sou trabalhador, ele era um usuário. Eu sou trabalhador, mas eu nunca na minha vida tive carteira. Vocês estão falando da carteira, dos direitos que as pessoas perderam porque perderam a carteira. Para mim é um sonho a carteira. Eu sou trabalhadora há não sei quantos anos, mas eu nunca tive carteira. E acho que eu não vou ter. Então, tem profundas mudanças, não apenas no sistema protetivo ligado ao trabalho, as garantias que o trabalhador tem por ser trabalhador e por ter um trabalho formal, né? Estão absolutamente colocadas em questão. Né? O trabalho está precarizado de um modo geral, né? E cada vez o trabalhador se fica mais vulnerável. Quando você tem esse dado de 70 milhões, que é o dado oficial, é muita gente que precisa de mais R$ 600 por mês para conseguir sobreviver. Né? Porque todo mundo que tinha uma barraquinha aqui, uma coisinha ali, que trabalha na 25 de março, aqueles milhões de trabalhadores que põem as coisas na calçada, acabou. Né? Isso tudo está parado. Então, já era uma situação crítica, né? Já era uma tragédia anunciada. Uma pessoa dessas não pode ficar doente, não pode nada. Ela tem que viver para comer, para ganhar e comer no imediato. Né? Então, o mundo do trabalho ele exige que a gente avance, né, no seu desvendamento, né? Em vários campos, o campo dos serviços que nos alcançam. Então, as reformas trabalhistas, elas agravaram em muito, né, a condição do sistema protetivo do trabalhador.
né? O que ele tem, a proteção que ele tem por ser trabalhador no mundo da formalidade, por ter a sua carteira de trabalho, por ter o seu emprego. O emprego virou né? São milhões de subempregados, milhões de desempregados, né? Que é aquele número assustador que dá quase 100 milhões de pessoas, né? Que estão todos na corda bamba e para as quais, né? Alguns deles nem foram atingidos pelas reformas trabalhistas, porque nem alcançaram um dia o patamar de um trabalhador no campo da formalidade. Essa é a nossa população, né? As pessoas que estudam mais profundamente, eu andei lendo, trabalhando sobre isso, lendo não, trabalhando, né? O capítulo do Capital, que trabalha a Lei Geral da Acumulação, né? Que mostra o que é o exército de reserva, quem são aqueles trabalhadores que não. Você olhar, eles são os nossos usuários, eles estão lá, né? Dificilmente você tem pessoas que buscam assistência social, que têm emprego e que têm até carteira, mas não é uma maioria, né? A maioria está muito vulnerável, muito vulnerável, né? Então, as mudanças do mundo do trabalho, elas se agravam por duas vertentes, vamos dizer assim. De um lado, por essa legislação que tira qualquer proteção do trabalhador, ou quase toda a proteção, e de um outro lado, pelas próprias mudanças que ocorrem no trabalho, né? Então, o trabalhador é muito difícil o trabalho hoje, trabalho digno, né? Que até a OIT fala trabalho decente. O que é o trabalho decente, né? Então, há uma crise profunda e tudo isso tem a ver com a crise do capitalismo, com a crise da acumulação, com a financiarização, né? Com você buscar fazer dinheiro com o capital financeiro, com as ações, com as bolsas, etc, 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 né? Então, essa situação do trabalhador do INSS, ela tenderá, na minha avaliação, a ser cada dia mais grave. Cada dia ele estará mais desprotegido, né? Cada dia o trabalhador estará mais desprotegido e, obviamente, significa que ele vem buscar, né, no CRAS, na assistência social, alguma coisa, algum sistema protetivo, né? Quem se colocava aí, né? A Janice colocou, quem chega ao CRAS, cada dia mais chegam ao CRAS, né? E a questão do trabalho com famílias, eu acho que ela agora para, né? Aliás, várias frentes de trabalho do CRAS, qualquer frente de trabalho dos CRAS que reúna pessoas, ela nesse momento ela tem suspenso. Agora, eu imagino e espero que seja alguma coisa que a gente venha resolver e retomar o tal do pós-pandemia, né? Porque hoje no CRAS, a gente vê, eu vejo pelos meus alunos que trabalham no CRAS, que dirigem CRAS, né? Vão as pessoas em situação absolutamente emergencial, né? Então, se torna ali um campo das pessoas que buscam quase que sobreviver, orientação, e não só orientação, a sua cesta, tudo aquilo que a gente sabe, né? Que é mais no imediato e mais na vida, é a vida mesmo que está em questão. Então, chegam ao CRAS questões relacionadas à vida, à sobrevivência da vida, né? Manutenção da vida, né? É, a precarização da polícia, eu não sei o que eu escrevi. Ah, consegui entender a palavra que eu escrevi. Política essencial, né? Essa discussão do essencial e eu acho que tem toda a razão quem fez a pergunta, né? Ela é essencial e ela está absolutamente precarizada, né? E os trabalhadores, muitos trabalhadores desprotegidos, muitos. E tem ocorrido reações aqui em São Paulo, já ocorreram algumas, né? Que é o mínimo de garantia, né? De preservação da própria saúde do trabalhador, né? Não é uma coisa que eu estou colocando no sentido mesquinho, não, eu não vou para não pegar doença, não é isso, né? É o direito a ser protegido como ele, tanto o trabalhador como a população que o busca, né? E os CRAS estão cheios, os CRAS estão cheios, as filas são grandes, né? Porque a demanda pela sobrevivência ela é muito grande, ela é muito grande.
E CRAS que estão localizados, por exemplo, em regiões onde nós temos as favelas. Nós temos 500.000 pessoas que moram em favelas em São Paulo, moram precariamente. E todo um trabalho aí com essa população é fundamental, porque o confinamento para alguns é a exposição à doença. Então, tem que ter um trabalho. E aí tem parcerias interessantes, tem coisas interessantes. O Ministério Público intervindo. Se você tem numa casa, num cômodo, que moram 8 pessoas e um adoece, esse um tem que ser retirado e protegido e ir para algum lugar, né? Deve ter um apoio para não contaminar os demais moradores daquele domicílio, etc. Então, tem tido trabalhos aí bastante interessantes, a partir do próprio CRAS, de proteção à família. Em algumas favelas, nós estamos com uma organização exemplar. Paraisópolis tem 100.000 moradores, que é um mundo, Paraisópolis. Não sei se vocês lembram quando teve aquele um baile que morreram muito jovens. Bom, Paraisópolis é uma favela organizadíssima. Eles têm um setor, eles têm alguns lugares na favela onde eles abrigam as pessoas que precisam do isolamento, que não é, nem todos os casos são de internação, a gente sabe disso, né? Mas as pessoas têm que se afastar. Então, eles têm. A favela se auto-organizou para proteger os seus moradores. Tem um sistema de higienização, eles percorrem as ruas e higienizando as ruas. Você sabe como são as ruas de uma favela, pequeninas, né? Estreitas, casas muito próximas, com todo o cuidado possível. E tem um CRAS lá, e tem um CRAS e tem um assistente social lá, entende? E eu acho maravilhoso isso. Eu acho que tem que proteger esse assistente social, tem que proteger, ele é fundamental ali nessa organização, nesse processo, né? Então, tem coisas bonitas também acontecendo. E tem aquilo que a pessoa perguntou, tem uma enorme precarização, uma exposição, mas também tem um nível de organização muito interessante. Às vezes, por exemplo, o meu trabalho hoje está precarizadíssimo, é horrível dar aula com esses equipamentos tecnológicos. Eu não vejo os alunos, como é que eu vou conversar com eles? Vejo só umzinho que levanta a mão. É muito ruim, eu não gostei. Não, porque uma coisa assim, é uma live, eu estou falando, né? Agora, para uma classe que tem os seus alunos, as pessoas com quem você dialoga, é difícil. Então, tem uma precarização, tem perdas. Né? Nós sabemos que tem perdas. E tem também perdas no trabalho. E alguns alunos fazem plantão, alguns de CRAS. Então, os plantões rodiziam. Eles dizem, olha, hoje eu não vou à aula porque eu tenho plantão no meu CRAS. Então, eu não posso ir, mas eu não preciso ir 5 dias, eu vou 3. Então, eles se organizaram também, né? Para atender a população. Mas, claro que a condição é precária. Né? Já é precário. Né? O trabalho, a condição do trabalhador já é precária, já é insuficiente. Esse é um outro dado também da pesquisa. Dificilmente um lugar tem todos os trabalhadores que você previu. Né? Um fenômeno que a gente viu, por exemplo, em Brasília, pouquíssimos assistentes sociais nos CRAS. Os CRAS construídos de forma bastante correta, seguindo as normas técnicas de engenharia, etc., etc., né? Belíssimos prédios, sem assistente social, que é um dos profissionais que deveria. Não tem concurso há décadas. Não sei se eu estou exagerando, se é uma década, mas faz muito tempo que não tem concurso, então não tem assistente social. Né? Então, tem vários níveis de precarização, desde a ausência do profissional, que você não tem, não dispõe, né? Ou não tem o psicólogo, mas é mais comum em Brasília, no Distrito Federal, é o assistente social que não tem. Então, tem uma precarização, mas tem também uma oportunidade de fazer um bonito trabalho. Né? É um profissional essencial. Né? O que seria dessa população sem o assistente social e os demais profissionais que trabalham, né, no CRAS, né? O acolhimento, tudo está mantido. Né? Só não está mantido o trabalho em grupo, porque não pode. Né? Não é aconselhável manter o trabalho em grupo. Né? Mas tem coisas interessantes acontecendo, coisas boas. Aliás, nos CRAS, eu achei coisa muito bonita também. Eu só contei os problemas, né? Tem coisas muito boas, tem gente incrível,
profissionais incríveis de todas as áreas, tem muita coisa em andamento aí, envolvendo a população, né? É muito interessante. Tem que apostar na assistência. Uhum. Então, Carmelita, como eu comentei, tem várias considerações importantes, que influenciam, que impactam, né, nessa questão da própria manutenção das políticas sociais, né, das políticas públicas de forma geral no Brasil. Muitas considerações em relação a isso que você acabou de falar, que é a questão do desmonte, né, e das questões das relações de trabalho nesse momento de pandemia, que só se agravam, né, com a questão da pandemia, mas que já eram situações e questões que a gente encontrava nos nossos processos de trabalho antes da pandemia, né, a questão do desfinanciamento também, como foi falado, não se faz hoje política pública sem financiamento, né? Nós já superamos esse momento da questão das políticas públicas. Enfim, diante do nosso horário, né, já são 15 para as 11, agradecer novamente, então, em nome do nosso Comitê Estadual do SUAS, Covid-19 Defesa da Vida, em nome também da FECAM, da Federação de Municípios e das Associações de Municípios, que são 21 aqui no estado de Santa Catarina, em nome também de todas as instituições e os trabalhadores do SUAS de Santa Catarina e do Brasil que acompanharam aqui no YouTube, agradecer a sua disponibilidade, a sua contribuição nesse momento também de pandemia, para que a gente possa pensar a política da assistência social, a inserção do assistente social como um dos trabalhadores nesta importante política. E eu quero novamente aqui destacar que hoje, às 13 horas, nós teremos a presença da secretária de Estado na Assembleia Legislativa, para que a gente possa acompanhar o que tem sido feito aqui no estado de Santa Catarina nesse período da pandemia, e poder também nos colocar enquanto entidades de trabalhadores, de usuários, né, enfim, enquanto entidades que compõem também o comitê. Então, é bem importante, quem puder acompanhar, um momento histórico também aqui para o nosso estado, por esses movimentos, e fazer solicitar novamente que a gente possa fortalecer cada vez mais essa luta do SUAS, né, manter essa luta do SUAS que a gente vem fazendo há alguns anos, num coletivo, sem vaidades, na cooperação, na colaboração, na luta coletiva, que os órgãos possam se fortalecer, que os trabalhadores, junto com os usuários, com as entidades, com apoio também da universidade, que hoje vem compondo também conosco, né, o comitê, essa pesquisa, né, quem sabe futuramente a gente possa ter também aqui no nosso estado de Santa Catarina um resultado e um pouco de todo esse processo de trabalho, né? Então, agradecer imensamente a sua participação, a sua disponibilidade. Foi uma honra, como todos colocaram ali no chat, ouvi-la novamente. A senhora é uma referência para nós no Brasil, enquanto profissionais, enfim, que a gente possa estar cada vez mais perto e contar com a sua colaboração. Vou passar, então, para você poder fazer os agradecimentos finais e a gente fica muito honrada com a sua presença nessa manhã. Bem, na verdade, eu que agradeço nessa possibilidade. A assistência é uma das minhas paixões, não tem como não ser, não é? A gente se envolve e eu acho que é uma política imprescindível para uma sociedade como a nossa, né? Ela supõe mudanças de valores nas relações entre as classes sociais, inclusive, né? No respeito aos direitos da população, e ela sempre tem um lado que eu admiro muito. Por exemplo, quando você chega e diz do comitê, quero notícias desse comitê, né? Que capacidade organizativa nós temos, né? Num momento tão difícil de juntar esse grupo todo que você disse, né? Pessoas de vários lugares, com várias perspectivas, né? Se articulam, se juntam e fazem uma luta muito necessária. Então, eu acho que, como a FECAM, que a gente já conhecia, não é? Eu acho que isso é fundamental, essas organizações. E eu estou às ordens, tranquilo, para conversar sobre a política, sobre outras coisas também, né?
aquela questão da formação crítica me preocupa muito, porque um grupo chega num nível como este que vocês chegaram, né? Porque tem uma compreensão das políticas, da realidade, da vida social, das relações sociais, né? E sabe, né, que há coisas em disputa, há projetos em disputa, há uma visão que vocês têm que provavelmente não seja a visão de muitos dirigentes que hoje estão comandando esse país, né? É bem difícil. Eu que agradeço. Então, Até a próxima, então, até né? até a próxima, então, agradecer a todos os colegas, trabalhadores, docentes, enfim, que acompanharam aqui conosco no YouTube, e aguardamos e comunicamos, então, o próximo encontro com a nossa Tá querida bem. Maria Carmelita Yasbeck. Um bom dia e uma ótima semana a todos. Obrigada para vocês também. Um bom dia, tá? Tchau. Tchau. Deixa eu ver onde é que eu não sei entrar e não sei sair. Sai. Saiu? Tem Saí. um botãozinho vermelho ali. Eu vi. Então, Carmelita, foi maravilhoso o nosso encontro, né? Agora a gente já está fora do YouTube. Muitas pessoas, muitos estados acompanhando. Chegamos a ter 627 pessoas acompanhando no YouTube. E geralmente aumenta muito de um dia para o outro as pessoas que assistem depois, né? Aí eu vou depois também. Tá tudo bem, querido. Tá? E vamos marcar, eu vou conversar com a Luziele, e aí, quem sabe, o próximo encontro daqui a um mês, eu vou te passar os dados ali do YouTube, e aí, quem sabe, o comitê coordena, eu converso com a Luziele, para quem sabe, daí ela coordenar esse segundo encontro, enfim, a gente vai ajustando isso, tá bem? Muito obrigada e uma boa semana, tá? Gratidão. Obrigada a você também. Tchau. Um beijo. Outro, tchau.